Eu não preciso ir ao médico. Não sinto nada, muito menos dor. Alguém já te falou isso? Ou você já falou assim? Hoje você vai aprender 3 coisas sobre a osteoporose. Se ela dói, como prevenir a osteoporose e se o homem também tem osteoporose. Mas antes eu vou te explicar como que funciona o tecido ósseo para que você possa entender o que acontece na osteoporose. O osso é formado por células ósseas e temos 3 tipos de células: os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. O osteócito é a célula do osso já formada, já pronta. O osteoblasto é o esqueleto da célula. Os minerais se depositam e formam novas células ósseas. E o osteoclasto quebra e elimina as células velhas e danificadas, dando lugar para as células novas. Esse processo chamamos de reabsorção óssea. E como todos os nossos tecidos, os ossos também se renovam de tempos em tempos. Os osteoblastos depositam células novas e os osteoclastos eliminam as células antigas. Esse processo chama-se de remodelação óssea. Até os 18 anos nas mulheres e 21 nos homens, os ossos completam a sua ossificação, ou seja, agora eles estão totalmente formados. Nessa fase, os osteoblastos estão muito mais ativos, depositando mais células ósseas do que os osteoclastos eliminando. A partir dessa fase, ocorre o pico de densidade mineral óssea. Os ossos vão se tornando mais densos, mais fortes e resistentes. E eles se mantêm dessa forma durante alguns anos. O crescimento e a manutenção dos ossos fortes e saudáveis dependem de alguns fatores, como genética, nutrição adequada com vitaminas, minerais como cálcio, fósforo e magnésio, alguns hormônios, como os hormônios do crescimento e os sexuais, a atividade física e o estado geral de saúde. A partir dos 30 anos, entramos numa fase estável. E se tudo correr bem, não perdemos nem adquirimos massa óssea. Os osteoblastos trabalham na mesma proporção que os osteoclastos. Há um equilíbrio. Quando as mulheres chegam perto da menopausa e a taxa do hormônio estrogênio tem uma redução na sua produção, a massa óssea começa a diminuir. Após a última menstruação, nos anos seguintes, a diminuição da massa óssea fica bastante acentuada e as mulheres se tornam mais vulneráveis à osteoporose. Se a massa óssea construída ao longo da vida for baixa ou se a diminuição do estrogênio for muito acentuada, a fragilidade e as fraturas ósseas podem ocorrer. Já nos homens, a diminuição da massa óssea se agrava depois dos 60, 70 anos, mais ou menos, quando cai a produção de testosterona, que é o hormônio masculino. Por isso, os meninos também podem ter osteoporose, mas numa fase mais tardia da vida. O início da redução de massa óssea é chamada de osteopenia e o avanço da doença é chamada de osteoporose. A osteoporose é uma doença silenciosa, porque o paciente não sente dor, não sente nada, ele só descobre quando ocorre a queda e os ossos se fraturam. Agora, os osteoclastos estão destruindo muito mais células do que os osteoblastos estão depositando, resultando em ossos mais frágeis, porosos e finos, aumentando o risco de fraturas. O envelhecimento por si só já resulta essa diminuição do tecido ósseo, e a osteoporose acentua mais ainda esse processo. Alguns fatores podem acelerar essa redução, como fatores genéticos e hereditários, desnutrição, exposição insuficiente ao sol, falta de exercícios físicos, imobilizações ou repousos prolongados, alcoolismo, cafeína, cigarro e alguns medicamentos como anticonvulsionantes, corticoides, quimioterapia e outros. O diagnóstico é feito através de um exame chamado de densitometria óssea, que vai medir a quantidade de cálcio por centímetro quadrado na região do fêmur e da coluna vertebral. O resultado desse exame te mostra em que grau estão os seus ossos,
se estão normais, ou se já tem o início de perda de massa óssea, que é a osteopenia, ou se já estão com diminuição acentuada, chamada de osteoporose. Com os ossos mais fracos, frágeis e porosos, eles não conseguem sustentar o próprio peso do corpo. Nas vértebras, por exemplo, pode ocorrer um achatamento, resultando na diminuição do seu tamanho. Com isso, a pessoa pode perder altura e se curvar para a frente ou para o lado, e é quando ela reclama que diminuiu de tamanho, que quando ela era mais jovem, ela tinha 1,70 m e hoje ela tem 1,60 m, por exemplo. Outro exemplo de osso fraco é quando ele não suporta o peso do corpo quando fica de pé. Ele se fratura e aí sim que ocorre a queda. É quando a pessoa diz: não sei como cair, não pisei em nada, não tive tontura, quando vi já estava no chão. As fraturas mais comuns ocorrem na coluna vertebral, no fêmur e no braço, principalmente na extremidade distal do rádio, porque quando a pessoa cai involuntariamente, ela leva as mãos para o chão para se proteger da queda. Depois que a pessoa fratura um osso, sua recuperação depende de vários fatores, como a região do corpo que sofreu a fratura, do tempo que ficou imobilizada, se precisou fazer cirurgia e nesse processo se teve alguma complicação. Depende também dos cuidados em casa, como reabilitação, alimentação e o tratamento proposto pelo médico. Pode ser que a conduta dos profissionais da equipe multidisciplinar tenha sido um sucesso, e mesmo assim a pessoa não conseguiu se recuperar. Várias complicações podem ocorrer, inclusive no caso de cirurgia, a pessoa pode ter até rejeição ao material usado para fixar o osso. As fraturas podem trazer várias outras complicações, como embolia pulmonar. Essa é a mais séria de todas, pode até levar à morte. Osteomielite, que é uma infecção óssea que pode ocorrer após cirurgias ou fraturas expostas. O fragmento ósseo pode romper vasos importantes e nervos, afetando a circulação sanguínea e a sensibilidade. Pode ficar com dores, deformidade óssea, síndrome compartimental. Isso ocorre quando o inchaço dentro de um compartimento muscular, que é um tecido que envolve os músculos, aumenta a pressão, podendo levar a uma lesão muscular. Pseudoartrose, que é uma falsa consolidação. Ao invés do organismo depositar lá no local da fratura osso, ele deposita tecido fibroso ou cartilaginoso, e esses tecidos são menos resistentes que o osso. Dificuldade para andar ou realizar qualquer outro tipo de movimento, como, por exemplo, pegar um talher para comer, sentar, levantar. Agora, será que eu consegui te convencer a prevenir ou tratar a osteoporose se você tiver com ela? Você percebeu o quanto ela pode ser fatal ou destruir seus sonhos de uma vida inteira planejando? Perder a qualidade de vida, a liberdade e a autonomia? E como podemos prevenir a osteoporose? Fazendo exercícios físicos que ofereçam resistência muscular, ou seja, você precisa fazer força. Assim, as suas células são estimuladas e ocorre a produção de novas células ósseas. Alimentação rica em minerais como cálcio, fósforo, magnésio, evitar fumo e bebida alcoólica, exposição ao sol regularmente e, se precisar, fazer a suplementação de vitamina D. Bom, se você já tem osteoporose, você deve se tratar com remédios para osteoporose prescritos pelo seu médico, exercícios físicos para fortalecer os ossos, se necessário, suplementação de cálcio e vitamina D, reposição hormonal. Hoje em dia é um pouco mais discutido o custo-benefício para o paciente. O diagnóstico precoce é muito importante, por isso faça o check-up médico. Só assim você fica sabendo se tem osteoporose ou osteopenia. A prevenção é uma medida inteligente. É o melhor que você pode fazer pela sua saúde. Ninguém mais pode fazer. E assim termina o nosso vídeo de hoje. Espero ter te ajudado e principalmente te encorajado para que você tenha uma vida com mais saúde, liberdade e autonomia após os 60 anos. Me conta aqui nos comentários o que você faz para prevenir a osteoporose,
Ou se já tem, o que você mudou na sua vida? Se gostou do vídeo e quiser dar um like, se inscrever no canal, vou ficar muito feliz e vai me ajudar bastante. Te vejo no próximo vídeo.